Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao episódio desta semana do Processo Cast. Para hoje, fugirei um pouco da exposição dogmática que caminhávamos nos episódios anteriores para abordar um estudo que elaborei junto com o professor Darcy Guimarães Ribeiro para a obra Teorias do Processo, dos Clássicos aos Contemporâneos, volume 2, organizada pelos professores Marco Félix Jobim e Antônio Pereira Gaio Júnior, publicada recentemente pela editora Totti. Pelo título, você já viu que nos coube honrosamente a tarefa de falar sobre o professor Ovídio Araújo Batista da Silva, especificamente a sua concepção sobre processo e democracia. Vejam que a minha proposta aqui é fazer dentre tantos outros episódios, dedicados aos grandes processualistas nacionais e internacionais. Hoje falo sobre o professor Batista da Silva, no entanto, tenho em mente que eu complementarei este episódio em janeiro do ano que vem, isso se o mundo não acabar até lá, em que eu espero fazer um episódio especial para falar da incompreendida obra Processo e Ideologia, o paradigma racionalista. Não que na referida obra o professor Ovídio deixe o assunto democracia limiar, pelo contrário, é um dos pilares da sua obra. No entanto, o conjunto revela uma dimensão teórica muito mais abrangente do que a que falarei para vocês a partir de agora. Feitas essas formulações, vamos ao tema de hoje. Nascido no ano de 1929 na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, a qual faz divisa com a Argentina, o professor Ovídio é, sem dúvida alguma, parte fundamental da história do direito processual brasileiro. Possuidor de uma vasta gama de referências culturais e jurídicas, quiçá pela abrangência das tarefas que realizou em vida, que vão desde atividades como a advocacia e a docência para a graduação, especialização, mestrado e doutorado, e teve até envolvimento com a política. Para além de seu legado, aos que esperam conhecer melhor o saudoso processualista gaúcho, eu recomendo uma viagem a Unicinos, da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Falo isso porque lá está localizado, no setor dos acervos restritos, no 6º andar da biblioteca, todo o seu acervo bibliográfico colecionado em vida. Esse acervo conserva parcela considerável da história do direito processual do último século, bem como, a partir das inúmeras obras relacionadas à política, filosofia e sociologia, revela-se um pouco mais sobre o pensamento crítico do professor Batista da Silva e a genealogia de suas formulações teóricas que se revelam antagonicamente a uma espécie de senso comum que pairava sobre alguns processualistas do século passado. Eu faço essa espécie de introdução ao tema deste episódio para destacar que o professor Ovídio sabia que, para enfrentar um assunto como democracia, ele precisaria delimitar, e muito, o seu ponto de vista sobre esse tema. Especialmente porque ele reconhecia as suas limitações em temas sobre a política quando se comparando em relação a um cientista político. Aqui está a delimitação proposta por ele de observar a democracia a partir do processo. Isso é, o processo como loco democrático, porém ressignificando a caracterização dessa democracia. Veja-se que é no mínimo desafiadora a tarefa de condicionar a qualidade e a forma de um regime político ao grau de sucesso que o direito processual poderá obter em um respectivo contexto. Para contemplar essa proposta, Ovídio Batista da Silva recorre a Hobbes para isolar, em um primeiro momento, a noção de democracia na perspectiva do Estado moderno. Provavelmente os hobbesianos já sabem o que vem na sequência. Um dos grandes problemas sobre a democracia no Estado moderno é o seu colapso a partir do declínio de valores sociais, especialmente nas civilizações ocidentais. Isso é claro quando se realiza uma análise sobre a civilização de massa, ou seja, do aumento populacional e da incontida ascendência das massas às conquistas materiais da civilização industrial. E este segundo, na opinião do professor Ovídio, era o fator responsável pelo sentimento de igualdade e de justiça na sociedade que acabara por dominar o ser humano. Em certa medida, isso se enquadra na perspectiva de como as teorias liberais do século XVII e XVIII concebem o Estado. Nesse sentido, conforme o professor Batista da Silva, para que se possa falar em democracia, deve-se levar em conta 3 das 6 promessas descritas por Norberto Bobbio na obra O Futuro da Democracia. São elas: primeira, sobre um regime democrático que se configura como monoliticamente unitário; segunda,
sobre o mandato representativo não ser vinculado, mas sim essencialmente político. E terceira, sobre a indesejável pertinência das oligarquias nas democracias contemporâneas. Parafraseando o seu capítulo de livro denominada por Democracia Moderna e Processo Civil, o qual faz parte da obra coletiva Participação e Processo, organizada pelos professores Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe, abre aspas. A partir da incapacidade demonstrada pelos regimes democráticos para a formulação da sonhada vontade geral e da persistência das oligarquias e de seus interesses, que a prática política tornou transparente, é que a crise de legitimidade do sistema representativo mais se exacerba e torna visível. Fecha aspas. O professor Ovidio, a partir daí, enfatiza que estamos diante de uma falência da representatividade democrática. A afirmação teórica do professor Ovidio é totalmente pertinente. Veja-se que vivemos em um período paradoxal, especialmente para o Brasil, em que votamos, na maioria dos casos, por obrigação em quem não nos representa, e isso, o exercício do voto, fatidicamente é denominado por democracia. Quando eu mencionei anteriormente que a visão de democracia de Batista da Silva tem relação umbilical com o processo, é porque a sua aposta está em, diante desse cenário crítico da representatividade que nada representa, conceber a democracia em uma perspectiva participativa a partir do processo jurisdicional. Eis aqui a ressignificação operada por ele nessa relação, afinal, em suas palavras, abre aspas, a democracia verdadeira, que só poderá ser aquela que privilegia e estimula a participação. Fecha aspas. O professor Ovidio acerta em suas críticas sobre o tema da democracia representativa, afinal, diante de toda essa crise social do Estado, se assim posso dizer, impõe-se a necessidade de mirar a democracia sobre outras perspectivas. Haja vista que, por muitas vezes, a semântica oculta que sua manifestação está muito além de meros votos realizados em urnas de tempos em tempos. Evidentemente, nem eu, tampouco o professor Ovidio, estamos afirmando que a democracia representativa não mais existe. Aliás, isso é impensável na ótica do Estado Democrático de Direito. Entretanto, concordo com ele que uma das saídas possíveis para essa crise de representatividade está na inserção da requalificação do povo, transformando-o em um ator por meio de um processo de aprimoramento de suas limitações nesse caótico cenário odierno. Fala-se, portanto, de um refinamento da ideia de democracia para melhor atender, em suas peculiaridades, todos os sujeitos que fazem parte desse Estado. O papel do processo nesse cenário é claro e fundamental. Quando o professor Ovidio destaca que é tão somente pelo processo que se encontrará sentido para a democracia diante desse cenário caótico, o que o saudoso processualista gaúcho almeja destacar é que no âmbito jurisdicional não há uma transferência de legitimidade a outro que nunca irá lhe ouvir a partir dessa visão. E tomando o processo como um espaço interdiscursivo de feições públicas e que tão somente poderá ocorrer em uma dimensão constitucionalmente dialógica, o juiz é obrigado a tomar ciência de todos os argumentos que são deduzidos pelas partes no âmbito do processo e deve, obrigatoriamente, respondê-los, como exige o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC. Fecho este episódio citando um fragmento colhido do artigo O Papel do Processo na Construção da Democracia, dos professores Darcy Guimarães Ribeiro e Felipe Scalabrin. Abre aspas. Ele, o processo, se constitui no mais valoroso elemento vivificador das aspirações de uma sociedade reprimida de justiça social, pois encontra, no irrestrito acesso ao judiciário, no contraditório, na publicidade e na fundamentação os mais altos desígnios da verdadeira democracia. Este é o Processo Cast. Para esta semana eu separei a obra de arte Thanksgiving, da artista americana Doris Lee. Thanksgiving Day, ou na tradução Dia de Ação de Graças, caso você desconheça, é um feriado que se comemora em alguns países do mundo cujo propósito é agradecer pelas coisas boas que ocorreram durante o ano. Eu sei que para muitos o ano foi extremamente negativo, mas trago esta obra com o propósito de que a sua leveza, pelo menos para mim, faça você refletir que nem só de coisas ruins este ano de 2020 foi feito. Até a próxima. Tchau!